Olá, graça e paz, meus amados irmãos, amigos, que estão aqui mais uma vez para participar da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, 19 de abril de 2020, temos o prazer de estar ministrando a terceira aula dessa revista. Aqui quem fala é o evangelista Hamilton Andrade. E maior prazer ainda porque a revista desse trimestre, onde nós estamos falando sobre a Trindade, sobre o trinitarianismo, ela foi comentada pelo nosso pastor presidente, pastor Dernival Lopes, a quem eu mando um abraço e também trago um abraço dele para todos vocês aí que estão assistindo, seja do Campo do Guará 2 ou de outra denominação, fique à vontade para participar conosco. Na semana passada falamos sobre o Espírito Santo e hoje nós vamos falar sobre Deus Filho, vamos falar um pouquinho sobre Jesus. Quando falamos da Trindade, é muito importante passar para os irmãos que a assinatura de Deus na natureza, ela está presente em quase todas as leis da natureza. Eu vou aqui te dar alguns exemplos. O professor Adalto Lourenço, ele fala sobre essa assinatura, por exemplo, no tempo. Quando nós falamos de tempo, nós falamos passado, presente e futuro, 3 em 1. Quando nós falamos do estado básico da matéria, nós vamos observar que é sólido, líquido e gasoso, 3 em 1. Quando nós falamos da base do átomo, que é aquele que compõe toda a matéria, nós vamos falar sobre os prótons, nêutrons e elétrons, 3 em 1. Até a música, para quem estuda música, nós vamos ver que temos melodia, harmonia e ritmo. Nós estamos falando de 3 em 1. Quando nós falamos de espaço, também vamos encontrar 3 em 1, que é altura, largura e profundidade. Então, a assinatura de Deus 3 em 1, nós vamos encontrar em quase todas as leis da natureza. E é importante estudarmos a Trindade para conhecermos as especificações de cada um que compõe a Trindade, né? O Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Quando nós vamos falar hoje, o texto, para você que está em casa e não tem a revista, quero lhe falar que você que ainda não adquiriu, pode adquirir a revista na nossa igreja, já estamos com ela na secretaria, pode nos procurar, que nós estaremos prontos para lhe atender. Então você que está aí, abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 1 a seguir. Esse é o texto base para a nossa lição. Repetindo, o tema hoje é o Deus Filho. João capítulo 1, versículo de 1 a 5, já estou te dando um tempinho aí para você localizar, seja na sua Bíblia física, na sua Bíblia digital, fique à vontade. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O fundamento da lição está em João 8, versículo 58, que eu vou ler agora. Disse Jesus: antes que Abraão existisse, eu sou. Vamos agora para a nossa introdução. Eu vou ler a introdução para você que está sem a revista, mas logo ademais a gente vai falar sobre o conteúdo da lição. A introdução diz assim: o Verbo que estava desde o início de todas as coisas e que também era Deus, quando tomou forma humana, se manifestou aos homens, foi visto com a glória do unigênito do Pai, e foi chamado Jesus como preconizaram os profetas do Antigo Testamento. É também o Deus Filho. Então hoje nós vamos falar sobre o Deus Filho, Jesus Cristo. O primeiro tópico dessa lição, ele vai tratar como a Bíblia vai afirmar a pré-existência de Deus antes dele tomar a forma humana, antes do Filho vir e se encarnar para salvar a humanidade. Como eu disse na lição passada, Deus cria o projeto da redenção, Cristo vem para executar este projeto e o Espírito Santo vem para convencer o homem deste projeto, convencer o homem a confessar o seu pecado, largar o pecado e se aproximar de Cristo. Por isso que é
importante falarmos sobre o Deus Filho, que tem um papel fundamental do sacrifício vivo na redenção do ser humano. No primeiro tópico, a Bíblia afirma a preexistência de Cristo antes de tomar a forma humana. Nós vamos verificar alguns versículos aí, eu vou falando. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar, então depois você pode pausar o vídeo e dar uma lida com mais calma. Lá em Isaías capítulo 9, versículo de número 6, é um texto bastante conhecido, nos diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Já desde o Antigo Testamento, já temos os profetas anunciando que Cristo viria. Ele já era desde o início. João capítulo 1, versículo 2 diz: ele estava no princípio com Deus. Ele quem? O Deus Filho, Jesus. Se nós fôssemos ler o que está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 20, eu vou ler para os irmãos, preste atenção. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Nós vamos encontrar Paulo escrevendo aos Colossenses dizendo, olha, que antes de tudo, ele já existia, ele já estava presente. E além do mais, tudo que existe hoje, afirmando o que nós lemos no início, que João fala, só existe por causa dele. Sem ele, nada do que foi feito se faria. Então é importante entender que, se estamos aqui, é por causa dele. Se você está aí assistindo essa aula, é por causa dele. Ele já estava presente aqui no mundo antes mesmo de vir à Terra, como nós observamos no texto. Olha o que o Paulo vai continuar nos informando nos versículos seguintes, a Colossenses capítulo 1. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito entre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Portanto, é fundamental entendermos que ele sim está desde o princípio. Existem algumas doutrinas, como os unitarianos, que não crê no Deus Filho. Mas ao final dessa lição, eu sugiro que você leia o Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 6, para que você se municie de versículos da palavra para poder defender aquilo que você acredita. Veja o que João vai dizer no capítulo de número 6, a partir do versículo 34. Disseram eles, Senhor, dai-nos sempre deste pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, o Deus Filho já estava com Deus Pai lá em cima. E ele veio fazer o que aqui na terra? Executar, cumprir o plano da redenção, que foi o que nós falamos na última aula. Então, o Deus Filho, ele não estava aqui na terra, ele já estava no céu, se encarnou em homem para cumprir o projeto da salvação. Versículo de número 50 do capítulo 6 vai trazer outra passagem. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Então aqui você vê o próprio Cristo conversando com os discípulos e falando sobre como é que era essa relação entre o Filho
e o Pai. E ele diz, olha, eu estava lá, mas é necessário que eu desça. E ele traz a simbologia do pão para que aquele que comer do pão nunca mais venha ter fome, nunca mais venha ter sede. E é o que vai acontecer na sua vida. A partir do momento que você confessa a Cristo como seu Salvador, você acredita que Ele veio em carne, em que Ele ressuscitou ao terceiro dia e que Ele está aguardando para poder vir buscar a igreja, você vai entender que você está com seu nome escrito no livro da vida e que você vai, com certeza, com Ele, participar das bodas do Cordeiro. Eu tenho fé que você e a sua casa terá a oportunidade de estarmos juntos com Ele e lembrar que tudo que nós estamos passando aqui tem um motivo. Tudo que você está vivendo tem uma razão. Você não pode deixar que esse motivo, que esta razão, te afaste de Deus, te afaste de Jesus Cristo. Pelo contrário, tudo que existe foi feito por Ele e para Ele. Eu creio isso e você também crê que será uma bênção para você e para a sua casa. É necessário compreendermos que no versículo 62 ele vai falar o seguinte, que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes. Aonde é que ele estava antes? Com o Senhor. Ele veio, mas voltou para lá. Hoje está à destra do Deus Pai. Então observamos que Cristo já existia. Cristo ele veio para cumprir o plano da salvação. Ele foi tratado como cordeiro. Esse cordeiro mudo que foi levado para o matadouro. Ele cumpriu o propósito aqui do sacrifício e ao terceiro dia ressuscitou. E está aguardando o grande dia, o dia do arrebatamento da igreja, para dar continuidade nas palavras que ele mesmo proferiu em João 14. Continuando aqui na lição, vamos aqui observar o tópico de número 2. Cristo afirma a sua deidade, a sua pré-existência. O próprio Cristo, ele afirma ser Deus. E vamos verificar isso através de versículos. Eu queria que você, se possível, depois localizasse, se você tiver com a sua Bíblia aberta, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 10, vai dizer: e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Versículo de número 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, mesmo com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Cristo falava, eu já estava lá, eu já era, eu já existia, eu sou o que sou. Antes que o mundo viesse a existir, eu já estava lá com o Pai glorificado. Então Cristo ele demonstra para os discípulos a sua deidade, a sua pré-existência. Temos aqui o que o nosso comentarista coloca na lição, segundo Sefer. Aqui ele não é de categoria de criatura, e sim de criador. João reconhece também em Jesus ser o redentor da vida. Nele estava a vida e a luz dos homens. João afirma que Cristo ele era a luz que veio para trazer vida para aqueles que estavam perdidos nas trevas. Então Cristo já estava presente. Cristo já estava aqui com o povo. Antes mesmo que o mundo viesse a se formar, ele já estava aqui. Eu queria ler com você uma passagem muito interessante em Miqueias, capítulo de número 5. Lá no Antigo Testamento, que nós vamos observar que Cristo tem atributos da Trindade. Cristo tem atributos divinos. E que esses atributos estão presentes tanto nos dias atuais como esteve no passado, quando ele estava aqui presente em corpo com os discípulos. Miqueias capítulo 5, versículo 2 vai dizer: falando de Belém, o Espírito de Deus resista. De ti me sairá o que governará Israel, e em cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Já era ele falando sobre o Messias. Esses atributos, eu queria deixar para vocês aqui alguns atributos e também colocar alguns versículos para vocês poderem estar meditando. Jesus ele tem um atributo da eternidade. Esse atributo, acabei de ler para vocês, está em Miqueias, mas ele mesmo falou em João capítulo de número 8,
versículo 58, que foi o texto do fundamento que lemos lá no início da lição, ele diz: disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Atributo da eternidade. Para entendermos um pouquinho desse atributo, eu gostaria que depois, com calma, você lesse o primeiro, segundo e terceiro capítulo de Hebreus. Lá ele vai trazer um pouquinho da história do Filho, do Deus Filho, mas eu selecionei alguns versículos para participarmos aqui, para lermos juntos. Hebreus capítulo 1, versículo 6, ele vai dizer o seguinte: e todos os anjos de Deus o adorem. Isso aqui, nós temos que entender que se os anjos o adoram, nós estamos falando da deidade de Cristo, do poderio de Cristo. E lá no capítulo de número 2, o próximo capítulo de Hebreus, versículo de número 9, diz o seguinte: vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte. Veja bem, se Cristo foi feito um pouco menor do que os anjos, no mínimo, isso nos dá a entender que ele seria igual aos anjos. No mínimo, daria a entender que ele seria igual aos anjos. Mas Cristo como Deus é diferente. Cristo como Deus está acima dos anjos, ele se fez menor. Só que quando ele se faz menor, nos dá a entender que para ele poder passar por esta humilhação, quer dizer que um dia ele já foi glorificado. Por isso que o autor coloca, ele se fez um pouco menor. Ele teve que se humilhar para poder cumprir o plano da salvação através da crucificação dele. Como Deus, obviamente, ele tinha uma posição mais elevada do que os anjos, mas o argumento é para que seja feito menor que os anjos, ele teria que existir antes daquela posição de humilhação. Isso vai nos levar de volta ao que está escrito lá no segundo versículo do capítulo 2, quando ele fala de filho. De fato, Jesus é filho. Esta passagem ensina sobre a sua preexistência como filho. Então, leia depois Hebreus 1, 2, 3 e 4. Você vai verificar a deidade de Cristo e o atributo da eternidade presente nesses capítulos falando sobre Cristo. O segundo atributo que Cristo tem, que o autor nos colocou aqui para podermos meditar, o autor da lição, é sobre a imutabilidade. Cristo não muda, Cristo é o mesmo ontem, hoje e amanhã. E o fato de Cristo não mudar, isso aqui é interessante, porque tem muitas pessoas que falam assim, mas será que ainda tem perdão para mim? Nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Será que ainda tem jeito para a minha vida? Será que ainda tem jeito para o meu marido? Será que ainda tem jeito para minha família? Eu quero lhe dizer que tem. Porque Cristo não age de acordo com o nosso temperamento. Cristo ele não responde de acordo com o nosso temperamento. Provérbios capítulo 28 vai dizer que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aquela palavra tanto foi para o tempo antigo como para o presente. Cristo ele está conosco. Esse atributo da imutabilidade de Cristo, ele é importantíssimo para entender que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque ele não muda, ele continua sendo o mesmo Deus misericordioso. Salmo 103 vai nos informar que a misericórdia do Senhor é a mesma distância daqui até o céu, a mesma quantidade de estrela que há sobre a nossa cabeça. O que o autor está querendo dizer é que a misericórdia de Deus ela é grande. E é por isso que eu lhe afirmo que Cristo continua sendo o mesmo, querendo salvar a tua casa, a sua família, querendo fazer com que você alcance o que está em João capítulo 10, versículo 10. A vida que ele tem para nós não é uma vida com miséria, não é uma vida com desprezo, mas é uma vida com abundância. E é isso que eu quero profetizar para você aqui nesta manhã. A imutabilidade de Deus, ela age em nosso favor. O Cristo que nós conhecemos lá no primeiro amor é o Cristo que você conhece até hoje. Quem muda somos nós. Quem muitas das vezes nos faz mudar é a circunstância. Só que as circunstâncias não podem te fazer mudar, porque o Filho continua o mesmo. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que o homem pode até ser infiel,
mas Deus permanece fiel, porque Ele é imutável, Ele continua sendo o mesmo. Hebreus capítulo 3, versículo 8, diz o seguinte: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Olha o que o autor está dizendo para os irmãos. Olha, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para sempre. Cristo não vai mudar se você enricar, Cristo não vai mudar se você empobrecer, Cristo não vai mudar se você falir, se você crescer, Cristo vai continuar sendo a mesma pessoa. E esse princípio, esse atributo, também deve se seguir na nossa vida. Nós não podemos mudar no sentido de piorar, no sentido de desanimar, simplesmente porque algo deu errado. A nossa fé, ela tem que ser constante. A nossa fé, ela não é firmada na areia, a nossa fé, ela é firmada na rocha. A rocha que é Cristo. Esse atributo de Cristo, ele é presente na nossa vida. O terceiro atributo que nós conhecemos, que está aqui para podermos falar, é sobre o atributo da onipotência. Falar sobre a onipotência, aqui a gente poderia ficar a manhã inteira falando sobre esse atributo, porque em todas as circunstâncias bíblicas em que Cristo agiu, observamos que ele detinha poder para resolver aquela situação. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 14, versículo 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e aos discípulos deu à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. Aqui nós vamos ver o poder de Cristo sobre a multiplicação dos pães. É isso que eu quero dizer, ele tem poder para mudar. O povo estava ali com fome, e ali falaram: mestre, não tem o que comer, e agora o que nós vamos fazer? Ele diz: calma, eu tenho um atributo, o atributo da onipotência. Só tem esse atributo o próprio Deus. Por isso que nós falamos que Cristo também é Deus. Ele veio aqui cumprir o papel como homem, mas também continuou sendo Deus. E por isso que ele carregava esse atributo da onipotência. Esse atributo tem que valer na tua casa. Se você crê que ele é o Deus forte para mudar a situação, creia. Faça por onde? Busque, ore. Jeremias capítulo 33, versículo 3 vai nos dizer: clama a mim e eu vou te responder, mas não é pequenas coisas, eu vou te responder, não é poucas coisas, eu vou te responder coisas grandes e firmes, fortes, da que você não tem conhecimento. É isso que eu quero profetizar para você aqui, através dessa palavra, na manhã de hoje. O nosso Cristo tem poder para abençoar a tua casa, o Deus onipotente. Falamos do atributo da onipotência, eu não posso esquecer quando Cristo estava indo para a casa de Jairo, e a Bíblia não relata o nome da mulher, mas tinha a mulher com 12 anos padecendo do fluxo de sangue, os irmãos conhecem a passagem, que quando ela toca na orla de Cristo, nas vestimentas de Cristo, a Bíblia diz que Cristo sentiu sair virtude. No original é dunamis, ou dínamos, como alguns queiram falar. Essa palavra quer dizer poder, saiu dele poder. Então, pela fé, toque nele. Pela fé, acredite que ele está parando para lhe ouvir. E que vai sair poder dele para transformar a tua casa. Eu posso ouvir um amém aí por essa palavra? Vai sair poder dele para transformar a tua família. Eu posso ouvir um amém por essa palavra? Nós estamos falando do Deus Filho, não só um Deus que esteve entre os homens e aqui morreu e ficou, não. Eu estou falando de um Deus Filho que veio, ele encarnou no corpo de homem para poder cumprir a palavra da salvação, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. Estou falando de um Deus poderoso, que tem poder para isso. É fundamental compreender que esse atributo é o atributo que faz a igreja repreender todos os demônios no nome dele. Quando você usa o nome dele, quando você está praticando a fé nele, os demônios têm que se sujeitar, porque o nome de Cristo é poderoso para mudar toda a situação. Podemos falar aqui também de outro atributo, o atributo da onisciência. Olha o que está escrito em João, capítulo de número 1. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu?
Jesus respondeu e lhe disse: antes que Filipe te chamasse, te vi, estando tu debaixo da figueira. Versículo 48. Cristo já conhecia Natanael antes mesmo. Natanael se surpreende, porque ele tem todo o conhecimento. Ele sabe o que tu pensou nesta manhã. Ele sabe o que tu necessita. João capítulo 6, versículo 64 diz: mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus que desde o princípio quem eram os que não criam, quem era o que iria, o que havia de entregar. Então, eu preciso só abrir aqui um adendo. O ser humano, ele não tem esse atributo da onisciência. Ele não tem. E o bom que não tem. Porque Cristo, tendo esse atributo, ele já sabia quem eram os que iam crer e os que não iriam crer. Cristo já sabia quem haveria de trair, já sabia quem haveria de levar ele para a crucificação. Ele já sabia de tudo. Mas o fato dele saber não excluiu Judas. Se você soubesse quem são as pessoas que estão andando contigo, provavelmente você excluiria ela. Só que Cristo quis nos passar, quis nos mostrar que eu não preciso copiar quem está do meu lado. É a pessoa que está do meu lado que tem que copiar aquilo que eu estou fazendo. Cristo, ele não mudou. Lembra do princípio da imutabilidade? Cristo continuou sendo o mesmo. Ele não excluiu Judas. Judas teve que andar com ele. Judas não conseguiu corromper ele. Judas se alia com Cristo por causa do grupo dos zelotes. Mas Cristo continuou sendo o mesmo. Eu quero te dizer, não exclua as pessoas. Talvez essa pessoa hoje está te dando trabalho. Talvez essa pessoa hoje não está de acordo com aquilo que você pensou. Mas como Cristo, continue sendo o mesmo, estendendo a mão, orando, buscando. E eu tenho certeza que Cristo vai ouvir a tua oração. Eu tenho certeza que essa pessoa que hoje está do teu lado, talvez não está conforme a palavra de Deus, ela vai olhar para a tua vida e vai falar: um dia eu quero ser como ele é. Um dia eu quero ser como ela é. Isso é importante entendermos, que no meio do trigo tem o joio. Mas é necessário saber que na hora certa o trigo vai dar o seu fruto. E eu acredito nisso. O atributo da onisciência, nós falamos, e o atributo da onipresença. Quando falamos desse atributo da onipresença, esse atributo nos faz entender que mesmo nesta pandemia em que estamos vivendo, eu estou aqui do lado de cá, você está aí me assistindo, o mesmo Cristo que está aqui, ele está aí. Nós podemos clamar, a Bíblia vai dizer que ele estava conversando com os discípulos: aonde se reunir 2 ou 3 em meu nome, ali eu me farei presente. Então, quando você reúne a tua casa para fazer um culto no lar, um culto em família, ele está presente aí. Quando nos reunimos, ainda que pelas redes sociais, onde nós fazemos um culto online, você na sua casa e alguns irmãos na igreja, o mesmo Cristo que está no templo está na tua casa. O atributo da onipresença. Então o Deus Filho, ele sabe de todas as coisas. E o Deus Filho está presente em todos os lugares. É por isso que você que é mãe, você que é pai, você ora pelo seu filho. Porque você sabe que Cristo está aí na tua casa e está lá no trabalho cuidando do teu filho. Está lá na escola cuidando da tua família. Está lá no sul, no norte, no nordeste, no Brasil. É por isso que nós oramos pelos missionários. Porque o mesmo Cristo que está aqui, está lá também. Não deixe de orar, não deixe de buscar, creia, Cristo está presente na tua vida, Cristo está presente na tua casa. Para finalizar esta lição, o autor, ele nos traz aqui algumas prerrogativas, alguns privilégios sobre a divindade que são atribuídas a Cristo. E eu queria falar aqui rapidamente sobre elas. Nós temos a prerrogativa de ser o Criador. Cristo é o Criador, ele diz que todas as coisas que existem, só existem por causa dele, subsistem nele. Cristo tem a prerrogativa de ser o preservador. Ele nos preserva, ele nos guarda, ele nos purifica. Cristo tem a prerrogativa de perdoar pecados. Só ele pode fazer isso. 1 João capítulo 4, versículo 15 diz: aquele que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então Cristo tem esse atributo para poder
perdoar pecados, ressuscitar os mortos. Marcos capítulo 5, versículo 30 vai dizer: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou em minhas vestes? As pessoas muitas das vezes estão vivendo, mas estão vivendo como zumbi. Tem uma vida que não é a vida que Cristo planejou para ele. Estão como os mortos-vivos. Mas a partir do momento em que você toca nele, chega nele, se aproxima dele, você vive. Ele tem poder para ressuscitar tanto os mortos físicos como os mortos espirituais. E sabemos que ele está trabalhando, inclusive, no meio dessa situação que nós estamos vivendo, em que as pessoas estavam mais preocupadas com o dia de amanhã, como levantar, como se vestir, do que preocupado como servir ou entregar a ele um culto racional. As pessoas já não tinham mais tempo para ler a palavra. As pessoas já não se preocupavam mais em orar, em buscar a presença dele. Então Cristo, ele está aqui agora, nos moldando nesta situação, para que possamos entender que o controle está na mão dele. Outro privilégio, outra prerrogativa da deidade de Cristo, da divindade de Cristo, é que ele aceita a adoração. Ninguém pode aceitar a adoração, mas ele pode, porque ele é o Deus Filho. Lucas 24, versículo 52 diz: e adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Adorando a quem? A Cristo. Ele tem também a prerrogativa de ser o mediador entre nós e o próprio Pai. Olha o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Hebreus capítulo de número 2, versículo 18. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então veja bem, Cristo veio, passou por toda aquela humilhação, passou por toda aquela situação em que nós conhecemos. E aí o escritor de Hebreus vai nos dizer, olha, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então se você está passando por alguma luta, se está passando por alguma prova, ele é capaz de lhe ouvir. Ele é o nosso advogado. A Bíblia diz que ele é o nosso advogado, ele é o teu advogado. Então o homem não tem poder, não tem capacidade para lhe julgar. Mateus capítulo de número 7, quando Cristo estava conversando com os discípulos depois do Sermão da Montanha, ele falou, olha, não julgues para que não sejam julgados. Porque da mesma forma que você julgar, você também será julgado. Da mesma forma que você medir o teu irmão, você também será medido. Só que não vai ser medido pelo homem, mas pelo Cristo. Quando nós falamos que ele tem o poder de mediar, ele está dizendo, olha, clama a mim, fale comigo, converse comigo, dialogue comigo. Esse atributo é tão claro que João capítulo 4, versículo 4 a seguir, Cristo passa pela cidade de Samaria, pela aldeia de Samaria, e quando ele vai lá, ele vai conversar com a mulher que estava ali pegando água junto ao poço, e a ideia que Cristo vai passar ali para ela é dizer, olha, eu sou a pessoa que você tem que conversar. Eu sou a pessoa que posso resolver. Ele vai dizer, olha, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais tornará a ter sede. Então Cristo é o mediador. Só que hoje nós estamos tendo tempo para outras coisas, se esquecendo do mediador. E aí veio a pandemia para falar, opa, tem algo que está fora do lugar. E aí você fala, agora eu tenho que orar, agora eu tenho que buscar, agora eu tenho que cultuar. É importante estarmos cultuando ao Senhor. E para finalizar aqui esta lição, antes que eu me esqueça, eu queria lhe dizer que hoje, às 17h30, nós estaremos ministrando a Santa Ceia aqui na Assembleia de Deus Campo do Guará 2, online. Quero lhe convidar para participar, convidar a sua família, você que é de outra igreja, de outra denominação e estiver em comunhão com Cristo, está sendo convidado também. Se você não pegou o cálice e o pão aqui na igreja, que estamos servindo hoje aqui, desde sexta-feira, sexta o dia todo, sábado o dia todo e hoje até meio-dia, estamos entregando o cálice e o pão para os membros da nossa sede aqui da igreja. Se você não conseguiu pegar, vai lá, compra o pão, compra o suco de uva e vai participar conosco da ceia do Senhor. Hoje, a partir das 17h30, você é o nosso
convidado. Convide também as pessoas que estão em volta. E eu queria encerrar essa lição de hoje dizendo o seguinte: Cristo, Ele é Deus. E eu preciso que você leve essa palavra. Cristo já existia desde o princípio, sempre existiu, e Ele tem poder. Olha o que Ele vai dizer em João, capítulo 12, versículo 44. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Olha o que ele mais. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa, voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Isso é Cristo falando. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. O próprio Cristo está falando: eu sou mestre e senhor. João capítulo 14, a seguir ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Lá no versículo de número 9 ele vai dizer: quem me vê, vê o Pai. Por quê? Os três é um só. O Deus Filho e o Deus Pai é um só. Por isso que nós estamos aqui falando sobre a Trindade nesse trimestre. Quero agradecer a você que nos acompanhou aí nesta manhã, nestas rápidas palavras. Quero agradecer ao presbítero Júnior que está aqui comigo aqui. Nós estamos gravando aqui na Igreja Assembleia de Deus Campo do Guará 2, um lugar onde Deus é adorado, localizado na QE 30, na cidade satélite do Guará, Brasília, Distrito Federal. Então, se você estiver aqui por perto, eu te convido para, assim que normalizar a situação, participar conosco dos nossos cultos. Pode procurar mais informações na descrição do vídeo aí, pode mandar seu comentário, que nós temos uma equipe para lhe atender. Se você estiver precisando de oração, o nosso telefone está à disposição, a Secretaria da Igreja está à disposição, para que nós possamos orar com você. Aquilo que for possível, estiver ao nosso alcance, nós vamos fazer por você e pela sua casa. Aqui eu quero deixar mais uma vez um abraço da nossa diretoria do Campo do Guará 2. Sintam-se abraçados. Aqui é um lugar onde Deus é adorado.